Todos nós vimos o atentado que aconteceu em Campinas. Todos nós ficamos chocados com aquele assassinato de agora 5 pessoas na Catedral de Campinas, daquele maluco, daquele bandido, daquele assassino, daquele criminoso que depois se matou de assassinar 5 pessoas dentro da Catedral de Campinas. E a mídia tem dito todo tipo de coisa a respeito desse cara. Que ele era depressivo, que ele isso e aquilo, mas não disse a principal coisa que deve ser dita, que é um fato inconteste dessa história toda. Que se trata de um atentado anticristão. Não adianta negar. O cara que pega 2 armas, mais um monte de munição, leva a uma igreja, espera acontecer a missa, fica sentado, premeditado, depois levanta, mata 3 pessoas que estão atrás dentro de uma catedral católica. Você acha que um cara desse foi fazer isso porque ele simplesmente encontrou o lugar propício? Você acha que ele não poderia ter feito isso numa praça, num cinema, num shopping, numa loja, em tantos outros lugares? Por que é que ele foi fazer numa catedral? Trata-se, sim, de um atentado anticristão. E a mídia esconde isso, como sempre escondeu, como faz questão de esconder os atentados anticristãos, como faz questão de esconder a perseguição anticristã, que é a maior perseguição, o maior número de assassinatos por ano. Imran Khan, que é o premier do Paquistão, o primeiro-ministro do Paquistão, disse que Jesus nunca existiu, que Maomé é a figura mais comprovada da história e quer punir agora no Paquistão e quer fazer um pacto global para punir quem fale mal do Islã. O Paquistão é um dos países que mais tem perseguição religiosa aos cristãos, que mata cristão. É um país considerado, tanto pelos protestantes como católicos, um lugar super inseguro e perigoso para ser cristão. Veja, por exemplo, o site Ajuda a Igreja que Sofre. Lá está marcado o Paquistão como um dos países de perseguição elevada. Inclusive no site protestante do Portas Abertas, o Paquistão é o 5º país que mais tem perseguição aos cristãos no mundo. E isso a mídia omite. A mídia não faz questão, por exemplo, de dar muita relevância, apesar de soltar uma notícia aqui, a respeito, por exemplo, do presidente das Filipinas, do tal do Duterte, que encoraja matar bispos católicos. Disse ele que esses bastardos não servem para nada, a única coisa que sabem fazer é criticar. Que maravilha! Que maravilha! Esse tipo de coisa é o tipo de gente que mataria cristãos, por exemplo, numa igreja, como acontece em vários países aqui do mundo. Então, diga-se, o atentado de Campinas foi um atentado calculadamente anticristão. Os cristãos são odiados. E é importante mencionar que o Papa Francisco mandou uma mensagem especial para os familiares a respeito do caso de Campinas. Profundamente consternado pelo dramático atentado realizado durante a celebração da Santa Missa na Catedral da Arquidiocese de Campinas, o Papa confia a misericórdia de Deus às vítimas e assegura sua solidariedade e conforto espiritual às famílias que perderam seus entes queridos e toda a comunidade arquidiocesana com votos de pronta recuperação dos feridos. Obrigado, Papa, por essa mensagem de consolo às famílias que foram feridas irremediavelmente. E numa situação como essa, está cheio de pilantra, vagabundo, aproveitador de vítimas inocentes para fazer política desarmamentista. Porque é óbvio que se aconteceu aquilo, a culpa é das armas. A culpa não é da perseguição cristã que é fomentada pelo pessoal da esquerda. A culpa não é fomentada. Não é. Agora apareceu, por exemplo, a Glaze falando do desarmamento, o Boulos falando do desarmamento, até o presidente da OAB disse que o Estatuto do Desarmamento tem que ser defendido e jamais flexibilizado. E reacendeu essa história toda, o debate sobre desarmamento, a posse e porte de armas. Eu não vou ficar explicando aqui porque tem gente muito melhor do que eu para explicar. É por isso que eu pedi ao meu amigo Benê Barbosa que enviasse um vídeo explicando para vocês, dando mais detalhes a respeito dessa história. Veja o que o Benê Barbosa explicou. Leonardo, tudo bom? Assim, é um assunto extenso, complexo, que obviamente não dá para se abordar todos os ângulos e todas as nuances num vídeo curto. Mas o que a gente tem que ter e levar em consideração primeiro, né, é a seguinte questão, né? Ambas as armas que o assassino utilizou, tá, eram armas ilegais. As duas tinham numeração raspada. Uma delas, né, a principal que ele realmente usou, era uma pistola calibre 9mm, portanto uma arma de uso restrito. E obviamente ele comprou essas armas no mercado ilegal. Isso prova exatamente o contrário do que está se falando, né? Isso prova o fracasso, né, do Estatuto do Desarmamento, né, em impedir que pessoas mal intencionadas, despreparadas, com problemas
psicológicos, extremistas, seja o que for, tenham acesso a esse tipo de armamento. Portanto, né, imaginar que uma lei mais restritiva ainda faria alguma diferença não faz o menor sentido, né? A segunda coisa é, ele só cessou seu ataque quando? Quando ele foi confrontado por outras pessoas armadas. No caso, 2 policiais militares, né, um sargento e um soldado, que invadiram a igreja rapidamente assim que ouviram os primeiros tiros e os gritos de socorro, enfrentaram esse assassino, ele foi baleado e só então ele acabou cometendo o suicídio. Ou seja, né, para se enfrentar, né, um maluco, um psicopata, um extremista, um assassino, um facínora armado, ou seja, uma pessoa má armada, a única opção que existe é uma pessoa boa igualmente armada. E o desarmamento faz exatamente o contrário disso. Ele garante que o cidadão de bem, o pai de família, o cristão, o católico, né, o evangélico, não tem acesso à arma de fogo enquanto não passa nem perto de impedir que os criminosos tenham acesso a qualquer tipo de arma. Inclusive eu abordo, né, esse assunto no meu livro, não sei se vocês conhecem, é o Mentiram Pra Mim sobre o Desarmamento, que a gente fala mais profundamente aí sobre todos esses temas ligados a essa grande mentira chamada desarmamento. Tá bom? Espero ter colaborado. Um grande abraço para todos. O Benê é um especialista nessa área, tem livro publicado, inclusive o livro dele está aqui na descrição, Mentiram Para Mim sobre o Desarmamento, está aqui na descrição na minha livraria. Compre este livro que é um best-seller maravilhoso para você começar a entender que esse mimimi sobre as armas não é bem assim como se diz. E o Benê Barbosa também dá um curso para aqueles que querem aprender mais sobre armas, não só saber atirar, mas também entender como se relaciona com uma arma, o que nós devemos fazer, em quais situações reagir, como é que funciona, etc. Eu já fiz o curso, maravilhoso, recomendo a todos aqueles que têm interesse, façam o curso. O link também para o projeto do Benê aqui está na descrição. Eu recomendo, eu já fiz. O Benê é um excelente instrutor, um excelente amigo, todo o pessoal que está lá fazendo o curso também, está dando o curso, são pessoas especialíssimas, queridíssimos. Recomendo mais uma vez, você que tem um tempinho, tire lá, vá fazer vá lá aprender sobre armas e tirar este misticismo, esta coisa horrível que existe em torno das armas, porque o problema não é a arma, o problema é a maquininha que está por trás. Então que fique registrado, o atentado de Campinas foi um atentado anticristão e a mídia e a esquerda que fomenta o ódio aos cristãos também é, de certo modo, cúmplice moral desta maluquice que aconteceu. Vamos rezar então juntos pelas famílias das vítimas e também pela alma do vagabundo, porque Jesus Cristo amou a todos. Vamos rezar um Pai Nosso comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.